Ok, então sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia, aqui da URI. Hoje a gente vai ter a palestra dessa semana, né? Todas as quartas-feiras a gente tem os encontros dos seminários, e quando os palestrantes nos permitem, né, a gente grava a palestra e deixa disponível no canal do PPG Ecologia, né? Que é o Relatos de Experiências no PPG Ecologia. Hoje a gente vai ter a fala do Pedro Cordeiro Estrela, que hoje está na Universidade Federal da Paraíba, e o Pedro vai nos falar um pouco, né, então, sobre esse tema de evolução das coleções biológicas, da taxonomia, as epidemias. Então, Pedro, a palavra está contigo e eu vou passando os slides aqui para ti, está todo mundo vendo, então tá tudo ok. Tá joia? Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando bastante. Então, a palestra de hoje é sobre coleções, né, que é um tema que me é muito caro. Eu sou curador da coleção de mamíferos aqui da UFPB, que hoje em dia é a quarta ou quinta maior coleção de mamíferos do Brasil. E eu trabalho também com zoonoses, então é um tema quente atualmente. A gente vai falar um pouquinho de evolução das coleções biológicas e como elas podem ajudar no enfrentamento das epidemias. Pode passar o slide, por favor. Então, as perguntas que a gente vai tentar responder nessa palestra, primeiro, quais são as mudanças de paradigmas das coleções biológicas, né? As coleções tiveram uma evolução gigantesca, principalmente nos últimos 20 anos. Quais as consequências dessas mudanças nas coleções em termos de atividade de pesquisa, ou seja, quais são os desdobramentos dessas novas coleções biológicas e qual é a contribuição das coleções para o enfrentamento de epidemias, ok? Então, primeiro slide. Então, as coleções, assim, rapidamente, né, elas têm muitas funções diferentes. A primeira dela é documentar, né, trazer um registro científico dos organismos, da sua ocorrência, né, ser uma referência em termos de taxonomia dos organismos, em termos de distribuição, né, espacial e temporal dos organismos. Elas são base para a pesquisa científica, então elas auxiliam na formulação e na resposta de perguntas científicas. Elas também prestam serviços importantes para a sociedade, né, entre os quais a gente pode identificar aqui a identificação de patógenos, de reservatórios e vetores de zoonoses e também de pragas, então elas têm um cunho também muito aplicado. Obviamente, elas também são muito importantes para o ensino, né? Normalmente as coleções, quando agregadas, elas acabam criando centros de excelência em biodiversidade. Então, os grandes museus de história natural têm associados grandes centros de excelência. Pedro, você me ouve? Em divulgação científica em termos de biodiversidade, né? Museus de história natural mudam a vida de muitas pessoas. Pode passar para o próximo slide. Então, eu queria começar com a importância dos registros pré-linneanos, porque eles muitas vezes são pouco conhecidos e eles têm uma importância fundamental, principalmente para nós que trabalhamos no neotrópico, né? Eu coloquei aqui a capa da História Naturalis Brasília, de 1648, né, publicado pelo William Pease e Georg Marggraf, pela editora Elsevier, né? Então a Elsevier já publicava trabalhos científicos aí há quase 350, 400 anos atrás. Esse livro é o primeiro registro, né, zoológico formal que a gente tem nas Américas, né? Ele é situado principalmente na fauna de Pernambuco e da Paraíba, durante o período de colonização holandesa, né, que durou de 1630 a 1654. Então, a gente conta muitos registros importantes, e eu queria destacar um registro, pode passar, por favor? O registro desse primata, né? Então, esse primata tem a descrição de vários primatas, né, e boa parte da megafauna, da fauna de grande porte de mamíferos é descrita nesse livro, né? Onça, anta, são descritos na História Naturalis Brasília. Então tem a descrição de primatas, né, com gravuras. Aqui a gente tem a descrição de uma gravura de um primata na esquerda, né, um primata loiro, né, o Simia flavia, né, que serviu de base para a descrição da Simia flavia de Schreber, em 1774. Esse material da História Naturalis Brasília foi utilizado por Linneu, né, já na segunda edição. Boa parte das espécies que ele descreve, né, no sistema binomial
são tiradas desse compêndio. Então, durante muito tempo, foi uma grande referência zoológica, né? Então, tanto para a descrição de espécies, como para os primeiros fundamentos de história natural, do sistema natural. Pode passar. O que é interessante sobre essa história dessa Simia flavia é que Pontes, em 2016, ele descreveu numa usina sucroalcooleira aqui em Pernambuco, uma espécie nova de primata, né, chamado Cebus queirosi, que tinha uma pela qual sou responsável aqui, na Universidade Federal da Paraíba, eles apontam que, na verdade, queirose é um sinônimo júnior da Simia flavia, né, de Schreber. E eles redescrevem, então, o Cebus flavio, depois de 232 anos, né, da descrição original e 358 anos depois da gravura de Piso e Magrave. Ou seja, essa espécie ficou praticamente, né, sem ser descoberta, documentada, estudada, durante praticamente 230 anos, se a gente encontrar o Magrave, quase 400 anos, né? O que é importante, pode passar o slide, é que hoje em dia, né, o macaco prego galego, como ele é conhecido, o Sapajos flavio, né, o gênero mudou, é uma espécie ameaçada de extinção, né, cuja a distribuição é restrita aqui ao nordeste do Brasil, acima do Rio São Francisco, né, a Mata Atlântica do Nordeste. Então é o ponto mais extremo ao norte da Mata Atlântica, que teve, inclusive, historicamente, conexões com a Amazônia, e atualmente são somente 500 indivíduos restantes. Então, de certa forma, né, esse trabalho de Piso e Magrave de 1648, ele tem uma importância muito grande, porque ele documenta, né, essa espécie que já existia nessa época, que hoje em dia está à beira da extinção. Pode passar. O sistema natural, né, de Linneu, ele apresenta-se um compêndio de uma série de plantas e animais, né, em torno de 7.700 plantas e 4.400 animais na sua 10ª edição, marco zero da taxonomia, e esse sistema binomial de Linneu, rapidamente, ele faz sucesso e desencadeia uma série de coleções científicas muito mais estruturadas, né? A principal estrutura da coleção científica, não é? Pode passar? Pode ser resumida basicamente numa etiqueta, né? Então essa daqui é uma etiqueta aqui da coleção da UFPB, né? A gente tem Monodelphis americana, né? Que é um marsupialzinho de 3 listras, né? Então ele contém um número de tombo, uma localidade, né? Parque Estadual da Mata do Pau-Ferro, em Areia, aqui na Paraíba, uma data de coleta, um coletor e o número original do coletor, né? No verso tem outras informações. Essa daí é provavelmente o elemento, tirando o animal em si, mais importante da coleção, e esse é o elemento que registra essas informações, né, que vão estruturar as coleções de forma científica, né? Eu falei que a primeira função das coleções é esse registro científico, então essa daí é uma forma que vocês encontrarão em qualquer coleção do mundo, né, essas informações básicas. Pode passar o slide. E mais rapidamente, né, a partir dos anos 2000, existe uma evolução muito grande com o crescimento de bancos de dados, né? Então foi um desafio muito grande no começo dos anos 2000 saber quantas espécies estavam descritas. A gente não sabia nem quantas espécies estavam. Então teve um esforço catalográfico enorme que pode ser resumido nesses 2 bancos de dados, né, o Species 2000 e o ITIS, né, que é Integrated Taxonomic Information System, que tentaram catalogar as espécies que já estavam descritas. Pode passar o slide. Então, rapidamente, essa evolução hoje levou no Catalog of Life, né, que é um banco de dados imenso, que hoje em dia agrupa 172 bancos de dados, né, 1.837.000 espécies, né, aí eu botei os números anteriores, né, então tem uma evolução muito rápida, das quais espécies extintas, tem os sinônimos e nomes comuns. Então a gente passou daquele sistema natural de Linneu, né, com 7.000 plantas e 4.000 animais, a 1,8 milhões, né, catalogados, integrados em bancos de dados mundialmente, né. Então é uma evolução assim que é dramática. Não tem nenhum tipo de coleção do mundo que seja tão integrada quanto as coleções
de biodiversidade. Pode passar. Então, essa evolução, né, ela começou, na verdade, em torno de 2006, né, quando teve o European Distributed Institute of Taxonomy, que, pode passar, que estabeleceu, né, uma série de grupos, né, entre qual o Taxonomic Database Working Group, TADWIG, como ele é conhecido. Esse TADWIG ele foi fundado em 85 pelos Jardins Botânicos, né, os botânicos estão bem à frente dos zoólogos em termos de integração de dados, e em 1994, a União Internacional pelo Estudo da Biologia, né, das Ciências Biológicas, ele coloca como meta desenvolver padrões de interoperabilidade entre os bancos de dados biológicos, né? Então, esses padrões que são desenvolvidos pelo TADWIG, eles vão, pode passar o slide, chegar a uma série de bancos de dados, né? Então, eu vou dar um pouquinho um exemplo, que eu venho estudando isso há um tempo, da evolução dos bancos de dados, usando um exemplo mais legal que tem, que é o exemplo dos tucutucos, né, do gênero Ctenomys, que é nada mais, nada menos do que o mamífero fossorial mais diverso do mundo, e se não existir fossorialidade em outro lugar, do universo, né? Então, pode passar o slide. Então, em 2007, quando a gente olhava essa integração de bancos de dados, o portal europeu, né, que chamava BioCase, a gente procurava Ctenomys SP, pode passar, e a gente tinha esse resultado, 14. Então, tinha 14 espécimes referenciados no BioCase em 2017. Pode passar o slide. Todos encontrados na Argentina. Os americanos tinham sua própria plataforma, né, chamada de Manis, e nesse portal, pode passar o slide, a gente encontrava em torno de 940 espécimes, né, referenciados nas coleções americanas, com os detalhes ali das coleções, né, o Museu de Zoologia dos Vertebrados de Berkeley com 434. Então, era uma informação super importante para quem queria visitar museus, porque a gente já podia saber o que tinha nos museus, né? Próximo slide. Então, em 2007, foi lançado o protótipo do GBIF, né, que é o portal mundial, né? Então, quando a gente procurava no GBIF em 2007, pode passar o slide, a gente tinha essas informações aqui. Então, a gente tinha Ctenomys, eu botei aqui Ctenomys minutos, né? Tinha dois registros, pode passar. O mapa indicava um ponto que não é nem da distribuição de Ctenomys minutos, né? O Rodrigo trabalhou muito com Ctenomys minutos, com Thales, né? Comigo também, aí fez grandes descobertas sobre a estruturação morfológica de minutos, e o Thales genética e citogenética. Pode passar. No portal mundial, né, quando a gente pega em 2018, a evolução é brutal, né? A gente já tem uma série de fotos na natureza, tem a identificação taxonômica, pode passar. E a gente tem aí um mapa de densidade mostrando todas as localizações de registros, né, de Ctenomys, aí tem mais de 900 registros de Ctenomys. Então, a evolução foi muito grande e muito rápida, né? Se a gente pensar naquele... no sistema natural de Linné, onde a gente tinha praticamente só o nome e descrições bem simples, né, baseadas em trabalhos históricos, e atualmente a gente deu grandes avanços graças à integração desses bancos de dados. Pode passar o slide. Então, o nível de detalhamento é grande, né, a gente consegue localizar os espécimes, tem informação sobre os coletores, e atrás das informações do próprio espécime, quando elas estão disponíveis, sexo, pode passar. Então, isso motivou, né, a criação do próprio portal brasileiro do GBIF, né? Então, o CIBBR, pode passar o slide, né, que vocês têm aqui uma evolução entre 2007, onde a gente tinha em torno de 10 milhões de registros, e atualmente, 2017, né, e atualmente 3 anos depois, com 15 milhões de registros, né? Muito impulsionado pela botânica. Então, aqui no Brasil também a gente teve que bridge the gap, né? Teve que correr atrás do prejuízo para conseguir informatizar boa parte das nossas coleções, né, que ainda estão mal informatizadas na sua maioria. Pode passar. Então, a gente passou do mundo que era assim, né, onde um mundo colonizado, onde os europeus atravessavam o Atlântico para descobrir novos recursos econômicos aqui no Brasil, né, extrair para o Brasil, para um mundo, pode passar,
o slide onde as coleções são hiperconectadas, né? Então, o nível de conexão atualmente entre as coleções é muito grande, a gente poderia falar até de uma metacoleção mundial. Pode passar o slide. Então, qual é o interesse dessa interoperabilidade das coleções? É que as coleções permitem, né, a análise da biodiversidade em múltiplas escalas, né, que vão... Isso daqui é um gráfico que eu quase sempre apresento, né, porque é importante para a gente entender que a biodiversidade é muito complicada, estruturada, né, de forma hierárquica, que desde da diversidade alélica, né, genômica, até a diversidade dos ecossistemas. Então, em termos de ecossistemas, a gente tem desdobramentos grandes dessa interoperabilidade de coleções. Pode passar o slide. E a primeira delas é a macroecologia, né? A macroecologia, ela cresceu praticamente no colo do crescimento dessas coleções. Tem um artigo recente aí que eu sugiro para vocês lerem, de 2019, a macroecologia na era da Big Data, né? Big Data, ou seja, pode passar o slide, como esses grandes conjuntos de dados afetam, né, o conhecimento, a forma como a gente tem de analisar as coisas, as perguntas que a gente faz. Né? Aqui a gente tem o gráfico em pizza, né, todas as publicações feitas que contêm Big Data, né, vocês podem olhar que a maior parte delas são da biologia em verde, né, ecologia bastante, macroecologia também, então um número expressivo de publicações. E o que é interessante é que na linha temporal logo embaixo, né, a gente vê muito claramente em 2005 o aparecimento do GBIF. Né? Então isso foi um marco muito importante para o aparecimento dos grandes conjuntos de dados. Né? Eu sugiro que vocês leiam, porque tem também uma definição bem mais precisa do que eu posso dar nesse tempo aqui sobre o que é realmente Big Data. Né? Então, as coleções revolucionaram a ecologia, né, e principalmente a macroecologia. Pode passar o slide, por favor. A gente tem outros desdobramentos, né, por exemplo, em termos de comunidades, né, a gente tem também desdobramentos, pode passar. Tem um estudo que é muito bem feito e emblemático sobre diversidade de comunidades e mudanças climáticas no Parque Nacional de Yosemite, né? Yosemite é o primeiro parque nacional norte-americano, né, fundado em 1890. É um parque incrível, né, com locais cênicos, né, mas que também foi muito bem estudado. Pode passar. Na década entre 14 e 1920, né, o Grinnell fez um transecto nesse parque, né, coletando principalmente pequenos mamíferos. E esse transecto é tão bem documentado no caderno de campo dele que foi possível analisar e recoletar nos locais onde ele tinha coletado com uma precisão praticamente aí de 10 metros. Então, foi um registro fidedigno, muito bem realizado, e os espécimes estavam coletados, né, em coleção. Pode passar o slide. Esse transecto foi feito, se vocês olharem principalmente na parte de baixo, né, um transecto de altitude, onde as altitudes variam de 0 até 3.500 metros. Então, esse estudo foi utilizado, né, por Moritz em 2008 na Science para tentar ver quais seriam os impactos, né, de mudanças climáticas. Né? Então, a predição é que haveria modificação das altitudes, das faixas de altitude de distribuição dos pequenos mamíferos coletados, né, caso as mudanças climáticas tivessem afetado o Parque Nacional de Yosemite. Pode passar. A resposta foi que afetou, né, e afetou de forma diferente os diferentes organismos, como a gente encontra em muitos casos. Né, a gente teve expansão de algumas espécies, né, vocês olham aqui na parte da esquerda, né, a expansão de distribuição, ou seja, tinha espécies, por exemplo, se a gente pegar a primeira barra número 1, que se distribuía até em torno de 1.000 metros e que atualmente vai até 1.500 metros, né, então expansão grande. Teve outras espécies, como vocês podem ver, a barra número 13, que teve uma redução drástica da sua amplitude de distribuição altitudinal, né, com uma distribuição muito restrita, e outras espécies que não tiveram muitas modificações. O que é interessante é que dessas espécies, né, das 28 espécies analisadas, 3 espécies pertencem ao gênero Peromyscus, né? Pode passar o slide.
Então, Peromyscus é uma espécie interessante, né? A gente vai ver como as coleções são importantes em nível de espécie, pode passar. Peromyscus é provavelmente, né, um dos modelos, né, é o gênero modelo, um dos mamíferos mais conhecidos dos Estados Unidos, né? A evolução do conhecimento taxonômico de Peromyscus aumentou muito, né, de 12 espécies em 1859 a praticamente 56 por Carlton e Moser, né? Vocês têm uma filogenia de algumas das espécies de Peromyscus, mostrando que elas são bem conhecidas, né? Essas 8 espécies são mantidas em colônia e sua distribuição é muito bem conhecida, né? Então, próximo slide, se a gente olhar o que eles têm em coleção, né? Em coleção tem 120 mil espécimes de Peromyscus. 120 mil, para vocês terem uma ideia, não é 120% a mais do que nossa maior coleção, que é a coleção do Museu Nacional, que conta aproximadamente 100 mil espécimes, né, 100 mil exemplares de todas as espécies do Brasil. Então, só de Peromyscus nos Estados Unidos e no exterior, né, tem pouca coisa no exterior, mas tem ali a última linha de Londres, né, tem muitos espécimes. Né, só no Museu Nacional Americano, na Smithsonian, que é a primeira linha, tem 38 mil espécimes exemplares de Peromyscus. Então, para que tanto, né? Porque isso permite documentar uma série de coisas e permite fazer uma série de outros estudos. Pode passar o slide. Né? Pode fazer estudos a nível de população, de diversidade genética, pode passar. Então, um desses estudos é um estudo também que é um tema caro ao professor Tales aqui, que é o melanismo, né, e a variação de coloração. Então, são espécies modelo que são tão bem conhecidas, né, que a gente conhece as variações populacionais, né, existem variantes de coloração nas espécies de Peromyscus, aqui nesse caso a espécie Peromyscus maniculatus, né, e ela tem um variante melânico, ou seja, com pelo totalmente escuro, e variantes que têm o pelo claro, né, o dorso claro e o ventre, né, esbranquiçado. Né, as barrinhas são os pelos, né, o corte dos pelos e as bandas de coloração dos pelos. Esse é um artigo publicado na PLOS One, e o que é interessante desse artigo, pode passar o próximo slide, é que mecanismos evolutivos importantes foram encontrados, né, como a convergência do melanismo. Então a gente tem aqui duas populações que estão diametralmente opostas, né, nos Estados Unidos, uma no oeste dos Estados Unidos, na costa pacífica, outra no leste, né, na costa atlântica. Essas duas populações que são bem documentadas possuem indivíduos melânicos, ou seja, totalmente escuros, mas o que é interessante é que se vocês olharem na tabela de baixo, nas últimas colunas chamado agouti, o agouti é um dos genes responsável pela coloração da pelagem, a gente nota que existem dois fenótipos diferentes, né? O fenótipo melânico, que são as barras cinzas, né? A gente em New Hampshire, no estado de New Hampshire, a gente tem essa variação aí de 1 a 54, e no Alasca a gente tem outra variação em outro local do gene agouti. Então a gente tem, independentemente, né, convergência evolutiva do melanismo em duas espécies de população. Então esses estudos só são possíveis graças à boa documentação que existe de Peromyscus e a manutenção em colônia de diversas espécies. Pode passar. O que é interessante das coleções, então, é que a gente tem essa oportunidade de ter estudos em múltiplas escalas da biodiversidade. Isso é especialmente importante para a zoonose. Né? Alguns anos atrás a gente publicou na PLOS Neglected um artigo sobre a peste bubônica, né, que a gente vem estudando aqui no Nordeste, né, que foi um dos grandes centros de peste no Brasil. E esse artigo a gente coloca a peste como uma zoonose, que é uma entidade ecológica. Ou seja, para entender o fenômeno das zoonoses, é necessário entender a zoonose em diversas escalas de biodiversidade. Né? A gente vai entender um pouquinho depois por que essas diversas escalas. E mais recentemente, né, na PNAS, teve várias discussões sobre qual é o papel das coleções para zoonoses. Né? Então, são papéis, às vezes, muito importantes na documentação histórica dos padrões, né, na documentação da circulação das zoonoses. Eu sugiro vocês lerem, e botando só o último título, né, Collections are critical, ou seja, as coleções são super importantes, né, para a compreensão das zoonoses como um fenômeno ecológico, né, que é relativamente complexo. Pode passar.
Então, eu vou dar um exemplo de uma zoonose que é bem estudada aqui nas Américas, que é o hantavírus, né? O hantavírus, a história do hantavírus é interessante nas Américas, porque em 1993 apareceu uma zoonose também de síndrome pulmonar, né? O hantavírus causa uma hemorragia pulmonar. Ela aparece nos Estados Unidos, né, na região de Four Corners, no Novo México, né, entre Novo México e o Arizona, e ela mata 10 pessoas em 8 semanas, em horas após o início da crise. Né? Na minha família mesmo, aqui no Brasil, eu tenho 2 pessoas que já morreram de hantavírus, né? Então é uma zoonose que circula aqui, a taxa de letalidade de 70%, né? E pela primeira vez é documentada nos Estados Unidos o hantavírus no Novo Mundo, pode passar de slide. O hantavírus ele foi descoberto na Guerra da Coreia, né? Então é chamado Hantan River Virus, né? Então o rio Hantan, onde os primeiros soldados americanos acometidos então de síndromes pulmonares, né, de tipo hemorrágico, deram nome a esse hantavírus. Então o hantavírus que a gente conhece desde a década de 50, né, mas que só apareceu na década de 90 nos Estados Unidos. Pode passar o próximo slide. Então, a circulação do hantavírus, né, o reservatório principal dos hantavírus são os roedores, né, o que acontece normalmente, a transmissão dele é pela aerosolização de partículas de fezes ou de urina, ou seja, os roedores excretam o vírus pelas fezes e pela urina, e normalmente as pessoas varrendo, geralmente, aerosolizam esse vírus, inalam o vírus, e são acometidas pelo síndrome pulmonar hemorrágico. Pode passar. Quando foram coletados os roedores, né, adivinha quem foram os reservatórios? Peromismus maniculatus, né, o reservatório do vírus, desse hantavírus, que foi chamado sem nombre vírus, né? Então parece um nome tirado de filme de Bang Bang, né? Então, na época ele não tinha nome, então deram sem nombre vírus, o primeiro hantavírus descoberto nas Américas. Pode passar. Então, rapidamente foram descobertos uma série de outros hantavírus, né? Na verdade, ninguém nunca tinha procurado por esses hantavírus, né? Inclusive aqui no Brasil, pode passar o slide. Então, foram descobertos vários hantavírus aqui no Brasil, né, em praticamente todas as regiões do Brasil, exceto o Nordeste, onde não tem registro de hantavírus, apesar de buscas exaustivas, né, ninguém sabe direito por quê, com diversos reservatórios. Pode passar. Né, no Brasil, já teve, até 2009, né, tinha 1.252 casos, né, com 40% no Sul, né, 30% no Sudeste, principalmente pessoas do sexo masculino, com idade média de 32 anos, que geralmente se infectavam em área rural e em local de trabalho, né, principalmente ligado à silvicultura no Paraná. E a letalidade foi alta, né, 39%, agora que todo mundo está mais acostumado à taxa de letalidade, vocês notam que é um vírus extremamente perigoso, né? E o reservatório são os roedores silvestres mesmo. Pode passar. Então, a problemática da origem do hantavírus, quando ele apareceu nos Estados Unidos, era o quê? Era uma linhagem autóctone, era uma arma biológica, né? Muitos levantaram, né, a hipótese que foi, na verdade, uma arma biológica que saiu de algum laboratório, né? Isso daí deve lembrar a vocês uma história parecida, mas rapidamente foram diagnosticados 740 amostras, né, de peromíscos que foram coletados antes do surto, antes de 1993. Antes dos óbitos. E o resultado foi surpreendente, ou seja, 13,4% das amostras estavam positivas para hantavírus, né, antes do surto. Então, esse se deu por um sequenciamento de RT-PCR, né, e confirmou a sequência do hantavírus, isso está publicado na Bioscience. Né. Próximo. Então, por que essas amostras foram... qual foi a explicação que foi dada? Né? Então, felizmente, né, tinha bastante coleta de peromíscos, como vocês já viram, e mais especificamente, entre 89 e 93, tem um sítio LTER, né, que é esses sítios ecológicos de longa duração, que são equivalentes ao PELD, né, que são estudados constantemente durante muito tempo, e esses sítios PELD documentam bem a evolução das populações de peromíscos. Então, esse sítio PELD, ele mostra que em 1989, né,
Peromíscus estava restrito somente a uma das localidades amostradas. Em 1991, ele tinha tido uma expansão de praticamente 100 mil hectares. Então, uma expansão gigantesca, né? Se acredita, normalmente, que a origem do surto foi devido a fenômenos de El Niño, principalmente o El Niño de 92, que fez a população de peromíscos explodir em 20%, né? Ou seja, a população foi multiplicada por 20% e provavelmente o vírus passou a circular e entrar em contato muito mais frequentemente com as populações humanas. Né? Então, isso mostra bem como o tipo de documentação, né? A gente tem coleções que são coleções biológicas no senso que a gente entende classicamente de espécimes, que documentam bem a taxonomia de distribuição, coleções de tecidos, né, que foram levantadas durante esse estudo LTR, durante o estudo epidemiológico, e coleções também associadas a dados ecológicos, né, associados a metadados ecológicos. Pode passar. Então, a coleção de zoonoses e hantavírus, né, estou mostrando aqui só isso daqui, porque esse daqui é o que a gente faz quando a gente vai para a coleta de hantavírus, né? Essa é uma coleta que a gente fez em 2015, na Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, onde a gente descobriu a circulação de hantavírus por lá, né? Então, lá tem eventos explosivos também de populações, né? Principalmente devido à floração do bambu. Então, é um trabalho que não é óbvio de ser realizado, mas que tem uma importância epidemiológica grande, como vocês podem ver. Próximo. Então, para a gente terminar, qual é a lição que a gente pode tirar de tudo isso para a Covid-19 e SARS-CoV-2? Né? Então, a gente publicou recentemente na editora aqui da UFPB, né, um livro que é mais orientado para o ensino médio, para a graduação, sobre os aspectos biológicos da Covid-19, né, onde eu escrevi um capítulo, né, sobre os hospedeiros naturais de SARS-CoV-2. Né? Então, pode passar. Então, o provável hospedeiro natural de SARS-CoV-2 são morcegos. Né? Então, isso daí já foi apontado, né, por vários estudos, e acredita-se que o principal reservatório é o morcego nariz de ferradura, né, o Rhinolophus affinis. Essa foto é do Burton Lim, que é curador da coleção do Royal Ontario Museum, né, no Canadá. Então, os colecionadores coletam também fotos, né? A única foto que a gente tem de Rhinolophus affinis, vocês não vão nem encontrar a foto deles na internet, apesar de ter fotos de praticamente tudo. Né? Então, pode passar. Por que a gente acha que o Rhinolophus affinis é o reservatório, né, natural do vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, né? Então, é porque tem uma sequência que foi isolada de um Rhinolophus affinis, que foi coletada em 2013, na província de Yunnan. Eu coloquei para vocês o mapa, que é para a gente ter uma ideia das escalas e do tipo de inferência que a gente faz. Então, se vocês podem ver aqui, o Yunnan está na esquerda, aqui, né? Então fica praticamente 1.300 quilômetros de Wuhan, né? Na província de Hubei, que é onde apareceu o SARS-CoV-2, e fica praticamente 1.000 quilômetros de Canton, né? Que é Guangdong, que é onde apareceu o SARS, né? Pela primeira vez. Então, Guangdong é interessante porque é a região mais povoada da China, né? Tem praticamente, eu acho que 150 milhões de habitantes na superfície do Paraná. Então, é muito densamente habitado, e o SARS apareceu lá. Né? Então, quando o SARS-CoV-2 apareceu em Wuhan, rapidamente os chineses sequenciaram, disponibilizaram a sequência. Essa sequência é 96% de semelhança, né, com uma sequência que foi encontrada no Rhinolophus affinis, né? Tem outro coronavírus no Rhinolophus affinis, mas a uma distância considerável, né? E esse 96% de semelhança, então é uma semelhança que pode ser considerada alta, mas lembrando que 4% de divergência genética para mamíferos, por exemplo, pode ser uma divergência suficiente para separar dois gêneros diferentes, ok? Então, assim, a gente está fazendo uma inferência grande, sugerindo que é Rhinolophus affinis e que são morcegos, sendo que, até hoje, nenhuma sequência
nem de SARS, nem de SARS-CoV-2 foi encontrado em morcegos com 100% de identidade. Então, são sempre sequências altamente semelhantes ou muito semelhantes, mas não a sequência exata dos vírus, né? Eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas acredita-se, né, que esses vírus estão circulando há muito mais tempo entre os morcegos e os humanos. Pode passar Então, tem vários outros coronavírus, né, tanto animais que afetam, por exemplo, aviários, né, e aves, né, tem o Paulo Brandão, da veterinária da USP, um especialista brasileiro em coronavírus animais, e tem vários de interesse humano. Então, vocês têm aqui alguns de interesse humano, né, lá no final vocês veem aqui o SARS-CoV de origem de morcego, o hospedeiro intermediário do SARS-CoV, né, do coronavírus, não da Covid-19, do que causou, né, a doença SARS, foi um enigma durante bastante tempo, né, e eu queria só detalhar um pouquinho essa história, porque foi bastante difícil encontrar quais foram os hospedeiros intermediários, né. Como eu disse para vocês, ninguém sabia direito de onde vinha esse vírus. A gente sabia que esse vírus saiu de um mercado de animais silvestres, né. Aqui vocês têm algumas fotos dos prováveis hospedeiros do SARS, né. Então vocês têm a geneta, a civeta de palmeira mascarada, né, Paguma larvata, em ambiente natural, e como ela é encontrada nos mercados, né. Então, mesocarnívoro que não é encontrado aqui nas Américas, né, pertencente aos viverídeos. E do lado vocês têm outro carnívoro, né, na figura B, que é o cão guaxinim. Então, essas duas espécies, elas são criadas, né, para consumo de carne ou de pele. Então, elas são levadas a mercado, as pessoas compram vivas, e depois, ou então compram no restaurante, e elas ficam armazenadas ali atrás do restaurante. Então, rapidamente, quando o SARS emergiu, foi investigado o mercado, né, para saber de onde vinha, e foi encontrado na sorologia, né, das pessoas do mercado, que as pessoas que trabalhavam com animais tinham uma sorologia positiva para o SARS, ou seja, elas tinham tido contato com o vírus, já quem trabalhava com frutas e legumes não tinha. Né, aí foram afunilando, né, e viram que levantaram, né, em vários mercados, né, amostras das civetas e dos cães guaxinim, e viram que eles eram positivos, eram os únicos animais positivos nesses mercados. O que foi mais interessante é que eles foram olhar as fazendas, né, onde eles são criados, e na maior parte das fazendas esses animais estavam negativos, o que sugere que a transmissão se deve dentro do mercado. Então, por mais que a gente já tenha estudado bastante, né, por exemplo, SARS, que é relativamente bem documentado, a gente ainda relativamente enigmático como se dá essa passagem e qual é realmente o hospedeiro ou os hospedeiros naturais de SARS, né? Para o SARS-CoV-2, a gente acredita que o pangolim, né, que está aí embaixo, que é uma espécie de mamífero muito próximo dos carnívoros, que era classificada junto com os nossos tamanduás, né, por ser dentado e ser também se alimentar de insetos sociais, né, um dos animais mais traficados do mundo pelas suas propriedades, acredita-se que suas propriedades medicinais, né, ele é muito utilizado na medicina chinesa. Então, um animal muito ameaçado, extremamente ameaçado de extinção, né, são 6 espécies. Então, acredita-se que o pangolim seja a espécie intermediária nesse caso, mas a gente ainda sabe relativamente pouco nesses últimos 6 meses. Né? Para a SARS demorou praticamente 2 anos para chegar até uma ideia de quem eram os reservatórios. Próximo. Então, em conclusões, né, a gente tem mudanças de paradigmas muito grandes, né, na análise da biodiversidade, graças às coleções, principalmente a possibilidade de analisar com os mesmos conjuntos de dados a biodiversidade em diversas escalas. Né? A representatividade das coleções hoje é gigantesca, e representa de fato uma metacoleção ou metacoleções, né? Ou seja, Big Data. E esse tipo de dados, né, que são dados muito ricos
em termos de distribuição geográfica, refinamento taxonômico, metadados associados à ecologia, permite a documentação da ocorrência e da ecologia das zoonoses, né? Se vocês quiserem detalhes sobre zoonoses mais bem estudadas, eu sugiro olhar as referências sobre hantavirus ou sobre peste, né, que peste é estudada praticamente aí há 2 séculos em detalhe, né, teve grandes pandemias. Então, é muito importante a gente ter essa documentação, e as coleções cumprem um papel fundamental nessa compreensão, né, que é um aspecto muito aplicado e que para nós todos agora se tornou, vamos dizer, uma questão de vida ou morte, ou uma questão de sobrevivência econômica. Próximo. Então, a pergunta que eu coloco para vocês finalmente a gente está documentando as alterações da biodiversidade devido ao uso do solo que estão acontecendo no Brasil, né, principalmente ligadas à agricultura e urbanização, que são os 2 principais motores de destruição da biodiversidade no mundo. Então, a gente tem uma necessidade atualmente de prestar muita atenção nisso. Então, todos vocês aí que estão em formação ou que já estão formados, né, atentem-se para isso, né? É importante a gente ter um registro do que está acontecendo atualmente, para a gente ter justamente capacidade de inferência em várias escalas, né? Seja de populações, seja de comunidades, ecossistemas, ou nesses aspectos mais importantes de zoonose, lembrando sempre que de tentar se associar, né, a outros grupos que coletam amostras biológicas, né, a partir desses dados. Então, nisso eu queria finalizar, agradecer muito o convite ao Rodrigo, né? Rodrigo, muito obrigado, né? A gente se fala menos do que a gente gostaria, como sempre muito atarefado, mas queria te agradecer muito pelo convite, saudar todos os amigos aí que apareceram. Eu vou a Erechim há muitos anos e gosto muito de Erechim, gosto muito do pessoal daí, então tenho um carinho bem especial de fazer essa palestra para vocês hoje. Aí, um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu vou deixar a gravação aqui e a gente pode partir para as perguntas.